Boa tarde a todos do canal Blende o Coração e Receba Vida e a todos das minhas redes sociais. Deus vos abençoe. Deus abençoe a minha vida, os meus filhos, os meus netos. Deus abençoe minhas noras e o Senhor faça uma visita a eles, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus visite nosso vizinho da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Que Jesus possa estar visitando o nosso país de norte a sul, de leste a oeste, as autoridades civis, militares e eclesiásticas dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Que Jesus abençoe as criancinhas que mamam no peito da mamãe, as que estão também no ventre da mãe, os jovens, os adolescentes, os órfãos, as viúvas e os viúvos. Que Jesus visite a você que está no leito de hospital, na enfermaria, até mesmo no UTI. Que Jesus visite a você que está enfermo em casa, que restabeleça você, que leve o conforto necessário, fortaleça seus joelhos fracos, para que você possa se restaurar. Que o Senhor Jesus visite Israel e todas as nações do mundo inteiro. Que suas misericórdias e sua graça esteja derramado sobre a vida de cada um de nós. Estamos aqui hoje para fazer a leitura do Paraxá do 44º dia de hoje. Hoje eu estou assim um pouco triste porque não deu para entrar mais cedo para fazer a leitura. Deus sabe de todas as coisas. Então vamos orar para que o Senhor possa falar comigo e com você. Senhor Jesus, estou aqui, Pai, para fazer a leitura da Bíblia do 44º dia. Senhor, se conosco. Senhor, abre os tampões dos nossos ouvidos. Senhor, fala aos nossos corações. Que essa palavra venha, Senhor, transformar a nossa mente, para que nós possamos te adorar, te louvar e te glorificar, e que crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Então vamos ler aí o Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio. Capítulo 1 ao capítulo 3, versículo 22. Eu estou gravando, não sei se vai sair música ao fundo, porque desde ontem, às 4 horas da tarde, tem uns vizinhos aqui que colocaram umas músicas e passou o dia, o resto do dia, a noite toda ontem e hoje até essas horas, eles estão ainda com o som alto, ligado, mas o Senhor, Ele entra com misericórdia, com graça e não vai deixar que esse som ele venha atrapalhar a nossa leitura. Em nome de Jesus. Amém? Deuteronômio, capítulo 1. Este livro contém o discurso de Moisés a todo Israel, quando o povo estava acampado a leste do rio Jordão, no deserto de Moabe, no vale de Arabá, diante de Suf, o mar de Suf, entre as cidades de Parã e Tofel. Labão
Hazerote e de Zaabe, são necessários 11 dias de jornada do Monte Horebe, ou Monte Sinai, a Cades Barneia, pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Seir, ou Edom. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos israelitas tudo o que o Senhor havia mandado falar a respeito deles. Na ocasião em que foi feito este discurso, Israel tinha derrotado Seom, rei dos amorreus, em Hesbom, e Og, rei de Bassã, que morava em Astarote e em Edrei. Ali, na terra de Moabe, a leste do rio Jordão, Moisés começou a dirigir a palavra a Israel, expondo-lhe esta lei. O Senhor nosso Deus nos falou assim, quando estávamos ao pé do Monte Horebe: vocês já permaneceram bastante tempo nesta montanha. Vão agora para a região montanhosa dos amorreus, vão a todos os povos vizinhos do vale de Arabá e na direção das montanhas, no deserto do Negueb e à costa marítima, isto é, no mar Mediterrâneo, para a terra dos cananeus e para o Líbano, até o grande rio Eufrates. Esta é a terra que dei a vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob o juramento a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e seus descendentes. Na mesma ocasião, eu disse a vocês: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o Deus de vocês, os multiplicou tanto que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas dos céus. Que o Senhor abençoe e multiplique vocês 1000 vezes, como lhes prometeu. Mas como poderia eu sozinho levar as suas cargas e resolver as questões e os problemas que aparecem no meio do povo? Portanto, escolham homens sábios, inteligentes e experientes de cada uma das suas tribos, e eu os colocarei como líderes de vocês. Então vocês responderam: é bom seguir a sua palavra. Então convoquei os líderes das tribos, onde sábios e experientes, homens sábios e experientes, e os coloquei como autoridade sobre vocês. Eles deveriam cuidar de grupos de 1000, de 100, de 50 e de 10, além dos oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, instruí aos seus juízes: julguem todas as causas dos seus irmãos com justiça, não só as questões entre os seus patrícios, mas também entre os israelitas e os estrangeiros que vivem no meio do povo. Não sejam parciais na hora de julgar. Ouçam tanto o pequeno como o grande. Não temam ninguém, porque estarão exercendo a função de juízes em nome de Deus. Contudo, os casos que acharem difíceis, vocês deverão trazer para mim, e eu os ouvirei. Assim, naquele tempo, ordenei a vocês todas as coisas que vocês deveriam fazer. Então saímos do Monte Horebe e caminhamos por toda aquela grande e terrível deserto, como vocês lembram, e fomos pelas montanhas
habitadas pelos amorreus, como o Senhor nos havia ordenado. E assim chegamos a Cádiz Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram às montanhas dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, está nos dando. Vejam, o Senhor, o seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Avante, tomem posse dela, como o Senhor, o Deus dos seus pais, mandou. Não tenham medo, nem se assustem. Vocês todos vieram a mim e disseram: vamos enviar homens à nossa frente para que espiem a terra e nos informe qual é o melhor caminho para subirmos a ela e a que cidades devemos ir. Achei boa a ideia. Por isso escolhi 12 homens, um homem de cada tribo. Eles foram e entraram pela região montanhosa. Chegaram até o vale de Escol e examinaram a terra. E quando voltaram, trouxeram produtos da terra e nos relataram o seguinte: a terra que o Senhor nosso Deus está nos dando é boa mesmo. Mas vocês não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o meu Deus. Vocês ficaram murmurando nas suas tendas e disseram: certamente o Senhor nos odeia, pois fez que saísse do Egito para cairmos nas mãos dos amorreus e fôssemos destruídos. Como poderemos avançar? Os nossos irmãos, que foram espionar a terra, trouxeram desânimo ao nosso coração quando disseram: o povo de lá é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são fortificadas, com muros que vão até o céu. E também vimos ali gigantes, descendentes dos Enaquins. Então eu disse a vocês: não se assustem, nem tenham medo deles. O Senhor, o Deus de vocês, está indo à frente de vocês. Ele pelejará por vocês, como fez no Egito, diante dos seus olhos. O Senhor, o seu Deus, também os conduziu no deserto, como um pai conduz seu filho, por todo o caminho em que andaram, até chegarem a este lugar. Mas isso de nada adiantou. Vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, embora ele fosse à frente de vocês, numa coluna de fogo durante a noite e numa nuvem durante o dia, encontrando lugares para vocês acamparem e indicando o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor ouviu as queixas de vocês, ficou irado e jurou, dizendo: de toda essa geração má, ninguém verá a boa terra prometida aos seus antepassados, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, porque ele serviu ao Senhor de todo o coração. Ele verá a terra que darei, por herança a ele e aos seus descendentes, a terra em que andou como espião. Vocês fizeram com que o Senhor ficasse irado comigo também. Ele me disse: você também não entrará na terra, mas o seu ajudante, Josué, filho de Num, vai entrar. Você deve dar ânimo e coragem a ele, porque ele vai dirigir o povo de Israel para que receba a herança. Os filhos de vocês, que vocês disseram que iria cair nas mãos dos inimigos, os seus filhos que ainda não sabem discernir entre o bem e o mal,
eles sim entrarão ali. Eu darei a terra a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, adultos, voltem e atravessem o deserto em direção ao Mar Vermelho. Então, vocês confessaram, pecamos contra o Senhor. Agora, vamos lá e lutaremos contra o Senhor. Agora, vamos lá e lutaremos, repetindo. Então, vocês confessaram, pecamos contra o Senhor, agora vamos lá e lutaremos, conforme tudo que o Senhor nosso Deus nos mandou. Cada um pegou suas armas e todos foram para a região montanhosa. Mas o Senhor me disse, diga a eles que não subam nem lutem, porque não estarei com eles. Se teimarem, serão derrotados pelos seus inimigos. Eu avisei, mas vocês não me deram ouvidos. Em vez disso, desobedeceram outra vez às ordens do Senhor. Ficaram cheios de orgulho e subiram à região montanhosa. Entretanto, os amorreus que viviam lá vieram dispostos para a luta. Como abelhas, os perseguiram e os arrasaram desde Seir até Hormá. Então vocês voltaram e ficaram chorando perante o Senhor, mas ele não deu ouvidos ao clamor, nem deu atenção a vocês. Assim vocês ficaram muito tempo em Cádiz. Capítulo 2 de Deuteronômio. Depois voltamos pelo deserto rumo ao Mar Vermelho, pois essa foi a instrução dada por Deus. E por muitos anos rodeamos a região montanhosa de Seir. Então o Senhor me disse, já faz bastante tempo que vocês estão caminhando ao redor destas montanhas. Agora sigam para o norte. E dê esta ordem para o povo. Vocês terão de passar pelo território dos edomitas, seus parentes, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês. Todavia, muito cuidado. Não provoquem uma luta contra eles, porque não darei a vocês nenhum palmo daquela terra. A Esaú dei região montanhosa de Seir por herança. Vocês pagarão com dinheiro pelo alimento que comeram e pela água que beberam. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele sabe que andaram por este grande deserto. E o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês nesses 40 anos. E vocês não tiveram falta de nada. Assim, passamos ao redor dos nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Atravessamos a estrada de Arabá em direção a Elate e de Ezion-Geber, virando depois para o norte, pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse, não ataque os moabitas em combate, pois não darei parte alguma da sua terra. Eu já dei essa região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente, os emins moravam naquela região, um povo forte e numeroso, gigante como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados refaíns. Foram os moabitas que lhes deram o nome de Emins. Em tempos passados, os horreus viviam na região de Seir, mas foram derrotados e exterminados pelos edomitas.
descendentes de Esaú, que habitaram no seu lugar, assim como os israelitas, com a terra que o Senhor lhes deu. Agora levantem-se, atravessem o ribeiro de Sered. Assim atravessamos o ribeiro de Sered. Passaram-se 38 anos desde que saímos de Cades Barneia e atravessamos o ribeiro de Sered, até que toda aquela geração dos homens de guerra morresse no acampamento, como o Senhor havia jurado a eles. A mão do Senhor foi contra eles, até que finalmente foram completamente eliminados. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor falou comigo. Hoje, Israel deverá passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e se aproximar do território dos amonitas. Não os molestes, nem lutem contra eles, pois não vou dar a vocês parte alguma da terra dos amonitas. Essas terras dei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada dos refaíns, que habitaram ali no passado. Eles eram chamados de Zanzumins pelos amonitas. Eram fortes, numerosos e gigantes, como os Enaquins. Mas o Senhor os exterminou e entregou a terra aos amonitas. O Senhor tinha feito a mesma coisa em favor dos descendentes de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os horreus diante deles. Os edomitas, descendentes de Esaú, os expulsaram e se estabeleceram na região de Seir até os dias de hoje. Um fato semelhante também aconteceu com cafitoritas. Saíram de Cafitor e destruíram os aveus, os avins, que moravam em povoados espalhados pelo território, até a cidade de Gaza, e passaram a morar nas terras dele. Atravessem agora o rio Arnon e entrem no território de Seom, o amorreu que reina em Hesbom. Guerrei contra ele e comecem a conquistar aquele território. A partir de hoje, vou fazer com que os povos da terra de hoje tremam de medo de vocês e fiquem cheios de pavor ao saberem que vocês estão por perto. Então enviei mensageiros a Hesbom, partindo do deserto de Quedemote, com estas propostas de paz ao rei Seom. Deixe-nos passar por seu território. Seguiremos sempre pela estrada principal. Não nos desviaremos nem para a esquerda e nem para a direita. Pagaremos com dinheiro pela comida e pela água. Tudo o que queremos é permissão para passar a pé, como fizeram os edomitas, que habitam na região de Seir, e os moabitas que habitam em Ar. Precisamos dessa licença para chegarmos ao nosso destino. Temos de atravessar o rio Jordão e tomar posse da terra que recebemos do Senhor nosso Deus. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis nos deixar passar. Isso porque o Senhor, o Deus de vocês, fez com que ele ficasse com o coração duro e rebelde, para entregá-los nas mãos de vocês, como de fato aconteceu. O Senhor me disse: estou entregando a você o território de Seom. Comece a conquistá-lo e tome posse da terra dele. Ela será para sempre de Israel. Então o rei Seom
saiu ao nosso encontro para a batalha em Jaza, ele e todo o seu exército. Mas o Senhor, nosso Deus, entregou a nós e o derrotamos, a ele, aos seus filhos e a todo o seu exército. Conquistamos as suas cidades e as destruímos completamente, matando homens, mulheres e crianças. Não escapou ninguém. Somente levamos o gado que tomamos como presa de guerra, além de outros bens que saqueamos das cidades conquistadas. São os despojos. Conquistamos desde Aroer, junto ao rio Atnon, e a cidade que fica no vale, até Gileade. Não houve cidade com muros altos demais para nós, pois o Senhor, o nosso Deus, entregou-nos todas elas. Contudo, das terras dos amonitas não nos aproximamos, nem da terra ao longo do ribeiro de Jaboque, nem das cidades das regiões montanhosas. Ficamos fora de todos os lugares que o Senhor, nosso Deus, nos proibiu. Capítulo 3. Em seguida, voltamos e subimos rumo a Bassã. Og, rei de Bassã, saiu ao nosso encontro com todo o seu exército e nos atacou em Édrei. Mas o Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu os entreguei nas suas mãos, junto com seus exércitos e a sua terra. Você vai fazer com ele a mesma coisa que fez com o rei Seom em Resbom. Então o Senhor, o nosso Deus, entregou em nossas mãos o que Og, rei de Bassã, com todo o seu exército. Nós o derrotamos até que não restou nenhum sobrevivente. Conquistamos todas as suas cidades. Foram ao todo 70 cidades em toda a região de Argob, que pertencia ao reino de Og, em Bassã. Todas as cidades eram fortificadas em altos muros e portas com trancas de ferro. Isso sem contar as cidades sem muro. Destruímos completamente o reino de Bassã, tal como havíamos feito com Seom, rei de Resbom, matando todos os homens, mulheres e crianças. Mas ficamos com todo o gado e outros bens das cidades. Foi assim que conquistamos, naquela ocasião, as terras dos 2 reinos dos amorreus, a leste do rio Jordão, que vão desde o rio Arnon até o monte Hermon. É bom esclarecer que os sidônios chamam o monte Hermon de Sirion, enquanto os amorreus o chamam de Senir. Tínhamos conquistado todas as cidades do Planalto, de toda a região de Gileade e de Bassã, incluindo as cidades de Salcá e Édrei, cidades do reino de Og de Bassã. Og, rei de Bassã, foi o último dos gigantes refaíns. A cama de ferro usada por este está nas cidades Amonita de Rabá e media 4 metros de comprimento por 1,80 metros de largura. Em hebraico é 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. O côvado media cerca de 45 centímetros. A terra da qual tomamos posse naquela época incluía o território que vai de Aroer, junto ao rio Arnon, até mais da metade da região montanhosa de Gileade, incluindo suas cidades e todas as terras que formavam o antigo reino de Og, rei de Bassã.
Essas terras foram dadas às tribos de Rubem e de Gade. O restante da região de Gileade e também toda Baçã, o reino de Og, dei à metade da tribo de Manassés. Toda a região de Baçã era conhecida antigamente como a terra dos Refaíns. Jair, que era descendente de Manassés, tomou posse de toda a região de Argob, até as fronteiras dos Jesuritas e dos Maacatitas. Por isso, essa região é chamada até hoje de Avot-Jair, que significa cidades de Jair. Depois dei Gileade ao grupo de famílias de Maquir. As tribos de Rubem e Gade dei a região que vai desde o ribeiro de Jaboque, em Gileade, até a parte central do vale do rio Arnon. Dei a eles também a Arabá, tendo como fronteira ocidental o rio Jordão, desde Quinerete até o Mar Morto, também chamado de Mar de Arabá, no pé do monte Pisga, ao leste. Na mesma ocasião, eu lhes lembrei o seguinte: o Senhor, o seu Deus, deu a vocês esta terra para que tomem posse dela. Todos os guerreiros devem marchar à frente das outras tribos irmãs, para além do rio Jordão, para conquistarem a terra que o Senhor está dando a Israel. Mas as mulheres e as crianças e o gado de vocês, sei que vocês têm muito gado, ficarão nas cidades que já dei a vocês, até que o Senhor dê descanso aos seus irmãos israelitas, como deu a vocês, para que eles também herdem a terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a eles do outro lado do rio Jordão. Então vocês poderão voltar para as terras que dei a vocês. Naquela ocasião, eu também disse a Josué: você viu o que o Senhor, nosso Deus, fez àqueles 2 reis? A mesma coisa acontecerá com todos os reinos do outro lado do Jordão. Não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, lutará por vocês. Graças a Deus. Que Deus possa nos abençoar neste dia, nos dar o entendimento da sua palavra, nos trazer paz e sabedoria para entendermos a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Daqui a pouco eu voltarei trazendo a segunda porção do dia. Coloque suas mãos em forma de concha e ore assim comigo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Amém. Que Deus vos abençoe. Daqui a pouco estarei voltando com a segunda porção. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.